Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um tema indispensável, imprescindível para a nossa vida cristã, que é conversão. Nós vamos estudar o livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir do versículo 1. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica vai ser já nessa referência que eu já tinha falado para vocês, e a gente vai estudar sobre o reinado de Manassés. E o versículo diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante os filhos de Israel. A gente pode ver aqui o começo dessa história. A gente pode ver aqui o nascimento, a imaturidade de Manassés. Manassés, ele foi um dos piores, se não o pior rei que Israel já teve. Porque ele foi um rei totalmente idólatra, foi um rei que fazia tudo que era contra Deus, ele praticava. Ele não tinha o temor de Deus, ele não tinha aquela questão do arrependimento, ele não era um homem que valorizava a presença de Deus. Ele foi um homem totalmente cego espiritualmente. E a gente vê que a vida do ser humano sem Deus já começa com o pecado original de Adão e Eva, e isso antes até do nascimento. Se não houver conversão, esse pecado original irá ser apenas o primeiro de muitos daqueles que virão. Então a gente percebe aqui que o Manassés, ele tinha 12 anos quando ele começou a reinar sobre aquele povo, e ele reinou 55 anos sobre aquela terra. E a gente fica pensando o que rolou nesses 55 anos, quantos pecados, quantas atrocidades, quantas coisas que aquele homem fez que fazia guerra contra Deus, quantas formas que ele provocou o Senhor a ira. Então a gente percebe que quando os tolos, quando os nécios, eles governam, o povo perece. Isso a própria Bíblia fala, sabe? E nós precisamos pensar, será que eu tenho sido um nécio? Será que eu tenho sido um tolo? Será que eu tenho sido uma pessoa que não se volta para Deus, uma pessoa dura de coração, uma pessoa que se recusa a vir e seguir os caminhos de Deus, a obedecer ao Senhor? Esse Manassés, ele também teve atitudes más, ele teve um caráter deturpado, ele foi um homem pecaminoso. E a gente vê isso principalmente no versículo 2, quando diz assim: Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então ele seguiu os caminhos não dos homens que foram bênção nas mãos de Deus, não dos homens que quiseram e obedeceram a Deus, mas ele seguiu as obras, os pecados daqueles homens que não tinham nada a ver com Deus, daqueles homens que faziam guerra contra Deus, daquelas nações que não colocavam o Senhor em primazia. Ele seguiu esses caminhos. Então essa parte já são os pecados que surgiram a partir do pecado original, que todo ser humano comete. Então, o pecado original, ele veio de Adão. Só que nós temos os pecados que nós cometemos. Então, a gente não pode confundir também as duas coisas, porque a gente já é nascido em pecado por natureza. Porque o Adão e a Eva pecaram, Adão e Eva, eles foram
rebeldes contra Deus, e eles fizeram aquilo que o Senhor tinha designado para eles não fazerem. Só que as atitudes más do homem só revelam um caráter deturpado que já antes era existente, que já existia. Então os pecados, eles mostram aquilo que já está no caráter do ser humano. E Manassés, ele, mergulhou de cabeça nesses pecados. Tanto que ele se inspirou nas nações que faziam guerra contra Deus. Ele se inspirou nas nações que não queriam saber do Senhor. Outra coisa que a gente percebe é a influência maligna e mundana, que foi aquilo que a gente leu. Manassés seguiu as influências deixadas pelos gentios, cujo Senhor já havia expulsado daquelas terras. Aqueles gentios pecaram tanto contra Deus que o Senhor falou, chega. E o Senhor veio com juízo e expulsou eles daquelas terras, e aí Israel ficou estabelecido. Mas precisamos escolher obedecer a Deus e não seguir as influências malignas mundanas. Precisamos ser remodelados, transformados pelo Espírito Santo. Não podemos ser pessoas que vão fazer como Manassés e ser rebeldes contra Deus. Precisamos sim seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, e não seguir as influências. Hoje nós temos muitos influencers, mas nós não podemos seguir a nenhum deles, pois o Senhor Jesus é aquele que nós precisamos levar como influência nas nossas vidas. O Senhor Jesus é aquele que nós devemos imitar, que nós devemos honrar, que nós devemos obedecer, pois somente Ele é aquele que nos garante salvação. E Ele nos deixou a sua palavra para nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Nós também podemos perceber o edificando algo proibido. Manassés, ele começou a edificar lugares que eram abominações contra Deus. E a gente vê isso no versículo 3, quando diz assim: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Então esse homem, esse rei, esse Manassés, ele foi um homem que ele colocou até postes ídolos, até imagens de esculturas na casa do Senhor. Então a gente vê o nível que esse homem chegou. A gente vê o nível que esse homem chegou de perversão. Era um homem totalmente perverso. Era um homem que não se importava claramente com Deus. Nós percebemos aqui que o pai de Manassés, Ezequias, já havia derrubado os altares que eram para ídolos, os altares que eram contra Deus, as casas de ídolos. Ele já havia derrubado, mas o seu filho Manassés não pensava assim. O seu filho Manassés, ele edificou lugares assim. Aqueles altares de idolatria, ele reconstruiu. Precisamos construir as coisas de Deus na nossa vida. Precisamos construir altares de adoração a Deus, e não algo proibido, e não algo que faz guerra contra Deus, mas precisamos estar firmes no Senhor e fazer guerra sim contra Satanás e sua influência maligna sobre as nossas vidas. Então nós precisamos destruir de dentro de nós tudo aquilo que é profano, assim como fez Ezequias, tudo aquilo que é idólatra, tudo aquilo que faz guerra contra Deus. Nós precisamos tirar de dentro de nós, nós precisamos abolir das nossas vidas e não fazer como Manassés, que reconstruiu aquilo. Nós vemos também a idolatria, né? Quando o versículo fala que além dele reconstruir o proibido, Manassés também adorou e serviu aos ídolos. O homem sem Deus é sempre idólatra, ele é sempre idólatra de algo. Se não é algo como os ídolos, como Manassés, as imagens de escultura, ele vai servir algo dele mesmo, ele vai se servir o próprio ego, ele vai servir a sua própria maneira de ser, ele vai servir a sua própria maneira de se comportar, ele vai servir a sua própria forma de viver. Ele sempre vai servir algo, ele sempre vai ser escravo de algo, né? Porque o nosso espírito, ele precisa de Deus, a nossa alma precisa de Deus, carece de Deus. E se nós não alimentarmos ela com algo que vem de Deus e alimentarmos ela com algo que não é do Senhor, que não pertence ao Senhor, essas consequências vão vir sobre as nossas vidas e nós vamos ser como esse homem, esse Manassés aqui. Então nós precisamos sim servir ao Senhor, nós precisamos sim ter o nosso parâmetro voltado para Deus, né? E não para as coisas meramente mundanas, e não viver para o natural. E a gente pode perceber também no versículo 4 e 5, um ponto muito importante aqui, e que foi um ponto de pecado na vida de Manassés, que foi a profanação. Manassés, ele não apenas adorou a ídolos, mas ele também profanou o templo do Senhor.
quando o versículo diz assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Percebemos aqui que Manassés ele quis fazer uma afronta contra Deus. Então, além dele mesmo ser um homem idólatra e começar a adorar várias outras coisas, vários ídolos, aquele homem também colocou altares para ídolos dentro da casa do Senhor. Então, perceba que as pessoas hoje também estão profanando as coisas do Senhor. Elas profanam quando elas colocam coisas dentro do seu coração que são contra Deus. Coisas em seu coração que são pecados contra Deus. O estado do ser humano sem Deus é o de profanação, pois ele troca Deus pelo seu próprio prazer, vontade e desejos. Ele não dá a honra devida a Deus e usa dos benefícios que Deus lhe dá de forma incorreta. Perceba que esse homem, esse Manassés, ele usou a liderança, o reinado que Deus tinha entregado para ele de forma ilícita, ou seja, ele inspirou aquele povo a ser como ele, idólatra, um povo que faz afrontas contra Deus, um povo que usa dos benefícios que Deus dá para ser algo maligno, para ser algo totalmente contra o Senhor. Então Manassés usou dos benefícios que Deus lhe deu para fazer guerra contra ele. Então a profanação é um ponto que é muito tratado também até os dias de hoje. A gente vê profanação no relacionamento para com Deus, a gente vê profanação dentro das igrejas, a gente vê a profanação em cada canto da sociedade. Então aqui a gente vê aqui na história desse homem como nós não podemos ser assim, como nós precisamos ser pessoas diferentes. Tiveram vários reis na Bíblia, na história aqui do povo de Deus, que foram bons reis, mas Manassés foi parte ali, foi o pior na lista dos piores reis de Israel. Outra coisa que a gente vê também é o sacrifício, que está no versículo 6, onde diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rimom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então Manassés, ele foi um rei que ele sacrificou os próprios filhos aos ídolos, ou seja, aos demônios. Ele sacrificou aqueles filhos que foram gerados por ele. Perceba que ele não tinha amor nem pelos filhos, nem por ele, nem pelos filhos e nem por ninguém. Aqui esse homem ele era totalmente pervertido. As pessoas que estão longe do Senhor se sacrificam em prol dos seus ídolos, seus prazeres, suas vontades e não se importam de provocar o Senhor a ira, como foi o caso de Manassés. Manassés, como eu falei, ele sacrificou seus filhos. E será que esse homem não tinha pensado nenhuma vez que isso era um pecado? Ele até podia pensar, Nossa, o Senhor não ia gostar disso. Talvez passasse isso pela cabeça dele, mas ele não estava nem aí. Ele era um homem duro de coração. Para ele, o que ele estava fazendo não era nada demais. Então, nós precisamos ser pessoas que não vão permitir isso na sua vida, não vão ser pessoas cegas. Nós precisamos ser pessoas firmes em Deus, pessoas que estão aqui no mundo para fazer a diferença. Como o Senhor Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, que nós venhamos ser assim também, que nós venhamos ser pessoas que não vão cair no conto de Satanás, que não vão ser totalmente enredadas, que não vão se sacrificar em prol do diabo, mas vão ter uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus. Então, nós percebemos aqui também o ponto de cegos pelo pecado, que era o caso de Manassés. Manassés aqui a gente vê o que ele fez tudo que era contra Deus. Era um homem totalmente pervertido. E o versículo 7 também diz isso. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então perceba que o Manassés, esse rei Manassés, ele fez tudo o que ele podia para afrontar Deus. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para ser contra Deus, para fazer uma afronta contra Deus. Mas como eu havia falado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Manassés colheu isso também. Ele colheu a rejeição de Deus. Ele colheu o juízo de Deus. Manassés, ele foi um rei que ele pecou contra Deus.
mas ele também teve o seu castigo, as suas consequências. O pecado é uma arma usada por Satanás para cegar o entendimento das pessoas. Esses indivíduos, quando já se encontram nessa situação, cometem cada vez mais abominações contra o Senhor. Manassés, ele estava tão cego pelo aquilo que ele achava que era certo, ele estava tão cego por aquilo que ele adorava, né, pelos ídolos, ele estava tão cego já por tudo aquilo que ele praticava que para ele não tinha nada demais. Ele fazia cada vez pior. Nós não podemos deixar de pensar nisso. Nós devemos pensar, será que eu tenho vivido uma vida aprovada? Será que realmente eu tenho andado na luz? Será que eu tenho buscado ao Senhor como eu deveria? Será que o Senhor tem se agradado da minha vida? Será que eu tenho entrado pela porta estreita que é o Senhor? Será que eu tenho realmente vivido a vida que Deus quer? Nós devemos pensar sobre isso. Outra coisa que nós também podemos perceber aqui é a liderança maligna. E eu vou ler os versículos que retratam dessa liderança. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então a gente percebe aqui que eles fizeram pior. Eles não se contentaram, Manassés e aquele povo, em fazer apenas aquilo que fizeram as nações corruptas, né? As nações que não adoraram a Deus, as nações egoístas. Não, eles fizeram cada vez pior. Perceba que a liderança maligna exerce uma influência maligna sobre todo o povo. Então Manassés não era somente ele que errava, mas ele fazia todo o Judá pecar junto com ele, todo Israel pecar junto com ele. Então nós precisamos pensar, será que eu tenho influenciado positivamente as pessoas que estão ao nosso redor? Será que eu tenho sido uma pessoa que dá o bom testemunho de Cristo? Será que eu tenho sido uma pessoa que realmente carrega as marcas do Evangelho? Será que eu tenho sido uma pessoa que realmente tem tido uma liderança correta sobre a vida das pessoas que o Senhor me deu? Além de conduzir a sua própria vida de forma errônea, as pessoas desobedientes a Deus ainda exercem uma liderança maligna sobre a vida dos outros. É por isso que a gente vê tantos pastores em pecado e tantas igrejas também igualzinho destruídas só no pecado na carne, porque eles já estão vivendo essa vida. Eles já estão vivendo uma vida de pecado, uma vida totalmente distante do Senhor, uma vida na carnalidade. E eles arrastam todo mundo para junto deles. Porque eles começam a falar, não, isso é normal, isso pode, isso não tem problema, isso tá bom, tá legal, Deus está te aprovando, sendo que na verdade Deus não está aprovando, sendo que na verdade Deus está totalmente contra isso. Nós podemos perceber também a dureza de coração, quando diz assim, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Perceba que Deus, ele sempre vai querer falar ali, ele sempre vai falar, ele sempre vai querer despertar o povo, mas cabe a nós darmos ouvidos às suas palavras. Cabe a nós sermos pessoas humildes que vão realmente escutar, ouvir o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Tem indivíduos que já se encontram tão cegos pelo pecado e o seu coração já se encontra cauterizado. Deus é gracioso e na sua infinita misericórdia ainda alerta as pessoas que cometem pecado para que se convertam, para que se arrependam, para que eles mudem de caminho. Mas a dureza do coração do homem é tão grande que ele se recusa a dar ouvidos à voz do Senhor. O homem, ele se recusa a dar ouvidos à voz de Deus, ele se recusa a prestar atenção em Deus e mudar o seu caminho, e se converter verdadeiramente. Mas nós também vamos perceber um ponto que veio sobre a vida de Manassés, que são as consequências, quando o versículo 11 diz assim, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. A gente vai perceber aqui nesse versículo as consequências daquilo que Manassés tinha feito. Porque, como eu falei já, tudo que um homem plantar, certamente ele colherá. Então Manassés, ele foi um homem que também teve as consequências da pecaminosidade dele ali contra Deus na sua vida. Quando somos rebeldes ao Senhor, as consequências virão, tanto do ponto de vista carnal, quanto do ponto de vista espiritual. Então, precisamos avaliar se estamos vivendo as consequências daquilo que um dia plantamos. Será que nós temos vivido aquilo que foi pecado numa outra parte da nossa vida, num outro período da nossa vida? Será que nós estamos colhendo as consequências daquilo do nosso pecado? Será que nós estamos colhendo aquilo que um dia nós praticamos? É isso que nós devemos pensar, porque as consequências vão vir sim.
sabe? Da mesma forma que quando a gente pratica o bem, as consequências boas vêm, as consequências ruins também vêm sobre a vida dos incrédulos, sobre a vida dos infiéis. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês no dia de hoje. A gente ainda vai estudar a outra parte da vida de Manassés, uma parte que ele vai mudar de caminho, ele vai se arrepender daquilo que ele fez. Mas, enquanto isso aqui, a gente estudou sobre todo o pecado dele e do povo de Israel, a gente estudou até sobre as consequências que ele teve. Mas na próxima a gente vai estudar como a história dele foi mudada. E eu preciso deixar essa mensagem com vocês, porque esse é um ponto muito atual. A gente não pode fingir que aquilo que a gente pratica não vai ter consequências. A gente não pode pensar que aquilo que a gente faz é meramente nossas atitudes e vão ser tratadas como, não tem problema. Não, tudo vai passar na peneira de Deus. Nada passa ileso aos seus olhos, nada passa assim, sabe, como se não tivesse existido. Não, tudo vai ser pesado um dia, então nós precisamos ter consciência disso e que nós venhamos ter prudência para não errarmos como Manassés. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!